Olá você que acompanha os conteúdos aqui da Empíricos, meu nome é Matheus e eu trabalho aqui na casa em alguma das séries com o Felipe Miranda. E hoje eu vou conversar com você sobre um dos temas que povoou o mercado. Bem, todo mundo está ouvindo falar sobre a guerra na Ucrânia. Então, no final de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia e isso deu início a uma guerra que continua até agora, né, pelo menos até agora, e que se desdobrou em inúmeras sanções sobre a Rússia, né, sobre os russos, e que, claro, tem desdobramentos sobre o mundo dos investimentos. Meu objetivo aqui não vai ser conversar sobre geopolítica, não vai ser uma exposição sobre fatores que influenciaram a guerra. A gente já conversou muito nisso em alguns relatórios aqui da Empíricos, no Palavra do Estrategista, um dos carros-chefes aqui da casa. Já trocamos muitas figurinhas sobre isso, já estamos falando desde janeiro de investimentos que poderiam se beneficiar disso. E um dos investimentos que poderiam se beneficiar, que a gente já tem falado há muito tempo, vai ser o meu foco hoje. Deriva do fato das commodities metálicas estarem ganhando cada vez mais destaque. Em especial, eu quero me referir aos metais preciosos, né? Mas antes de chegar lá, eu vou dar um contexto para você. Eu não vou jogar isso de uma hora, né? Então, vamos começar conversando aqui rapidinho do que tem acontecido por lá. Se a gente observar de maneira geral, né, esse conflito tem sido precificado pelo mercado de maneira bastante equivocada, na verdade. O mercado ele é um péssimo precificador político e, pior ainda, geopolítico, né? Principalmente um conflito tão complexo, com desdobramentos sociais, históricos, econômicos como esse. E, claro, em um ambiente tão volátil, em que o mercado já estava estressado desde o início do ano por conta de uma tentativa ainda equivocada de precificar o aperto monetário nos países desenvolvidos, em especial nos Estados Unidos, como a gente já estava estressado e sensibilizado com isso, a coisa só piorou, né? A coisa só piorou, até mesmo porque um dos principais efeitos de curto prazo é sobre as commodities. Se a gente observar as commodities, o preço das commodities tem acelerado de maneira bastante evidente. Já vinha acontecendo, nós aqui da Empírico já estávamos observando o mercado de commodity desde o início da recuperação pós-pandêmica, e agora ninguém nem mais fala de pandemia, mas continua falando de commodities. Elas já vinham ganhando bastante valor por conta da recuperação dos países e o grande aquecimento econômico que vinha acontecendo, e agora ganham ainda mais desdobramentos porque a Rússia é um grande player de matéria-prima, em especial as energéticas ligadas com energia, mas outras também, como agrícolas, né? A gente tem trigo, a gente tem milho, a gente tem até soja e outros desdobramentos, né? Rússia e Ucrânia. Bem, então o primeiro ponto, commodities, acaba influenciando o que? Preços e, claro, preço ao produtor, preço ao consumidor. Isso gera ainda mais inflação, que já era um problema que a gente vinha. O Brasil, por exemplo, teve 2 dígitos de inflação no ano passado e agora caminha para mais um ano rompendo a banda superior da meta de inflação. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Está com os Estados Unidos muito pressionado com inflação, zona do euro, que não vinha inflação há muito tempo, voltou a experimentar inflação. E claro, esse é o efeito de curto prazo. A longo prazo, e daí eu faço até um convite para você depois dar uma olhada no conteúdo do pessoal da Bridgewater, né, a maior gestora do mundo, comandada pelo Ray Dalio. Eles fizeram um material muito legal sobre The Changing World Order. É um livro, mas tem uma versão em vídeo curto, né, resumida, você pode encontrar no YouTube depois, que fala da troca da ordem mundial, né? Ordenamento mundial não tem nada conspiratório aqui, é só uma questão de que país lidera as potências econômicas, né? Qual é a engrenagem econômica principal do mundo? E talvez a longo prazo este conflito de agora pode estar reformulando a estrutura de segurança internacional, a arquitetura de segurança internacional que se sedimentou no pós-queda do Muro de Berlim, no pós-fim da União Soviética. Olha o Vladimir Putin aqui. E basicamente, então, esse é o grande jogo que se coloca, né? A disputa de potências a longo prazo. Mas, como eu disse a princípio, não quero falar com você aqui sobre os problemas geopolíticos, apesar deles serem muito sérios. Eles são tão sérios e demandam tanta atenção que eles merecem um vídeo à parte e que eu posso até em outro momento trazer mais conteúdos para vocês. Mas como o meu objetivo é falar das commodities metálicas, eu vou prosseguir para a gente não perder muito tempo, né? Bem, então, quais são os principais canais de comunicação
da guerra, né? São as sanções econômicas sobre a Rússia. A Rússia se tornou, nos últimos dias, né, em 15 dias, basicamente, a gente tem uma janela em que a Rússia se tornou o país com mais sanções do mundo, superando Coreia do Norte, superando o Irã, superando Síria. Impressionante o que aconteceu com o país. As projeções já indicam queda de PIB neste ano de pelo menos 15%, caso continue da mesma maneira que está. E claro, isso contamina o resto do mundo. Por quê? Porque começou também a ter sanções no mercado de energia. Foi bastante restritivo ao mercado financeiro, né, as questões financeiras do país em um primeiro momento, mas agora já começa a desdobrar sobre o mercado energético. E isso é importante porque a Rússia ela é a terceira maior produtora de petróleo do mundo, 10% da produção global de petróleo vem da Rússia, é um grande exportador de petróleo para a União Europeia, é um grande exportador de petróleo para os Estados Unidos também, relativamente. Também é um grande exportador de gás para a União Europeia, 40% do gás da União Europeia vem da Rússia. Então você tem a contaminação pelas questões financeiras, porque a gente está falando de um player G20, né, um player integrado a um ambiente internacional, mas também pelas questões energéticas, porque, como eu falei, a questão do curto prazo, as commodities é o principal meio de comunicação com o mercado. Nesse ambiente, né, nessa ambientação, antes de falar propriamente dito das commodities, a gente começa a verificar alguns ganhadores, dos quais as commodities metálicas, os metais preciosos, vão ser um deles. Mas a gente começa a observar também alguns vencedores, como o Brasil. Olha só que curioso, o Brasil parece ser uma boa, porque o Brasil basicamente é commodity e velho. Velho, o que eu quero dizer com velho, né? É uma tese de valor, é uma tese descontada. O Brasil ele veio, né, caindo em 2021 e colocou os seus ativos em um patamar muito depreciado. Nessa rotação setorial que estava acontecendo no mundo, a gente já vinha sendo beneficiado, porque a gente já se antecipou aos players desenvolvidos, subindo juros. Então aquele carry trade, aquele recurso que vem buscando diferencial de juros, já estava entrando, tanto que a gente já teve apreciação do real, tanto que os nossos ativos começaram a se apreciar em 2022. Claro, agora tem um interregno, porque é muita volatilidade, é muita sensibilidade no mercado, eu já vou comentar mais sobre isso. Mas ele é um player naturalmente de velho, ele é um player de economia tradicional, ele é um player não de nova economia, não de Nasdaq, mas ele é um player mais Dow Jones, entendeu? É isso que eu quero dizer. O Dow Jones é um índice dos Estados Unidos que ele está mais ligado à economia tradicional, em detrimento da Nasdaq, está mais ligado à economia de tecnologia, por exemplo. Então ele é um player. Se a gente pegar o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil, por exemplo, a gente vai pegar que 50% dele é commodity e banco, até mais. Né? Commodity setor financeiro. Ou seja, a gente é muito concentrado nisso e são os grandes campeões desse mundo. Porque no curto prazo, né, a gente vai ter inflação, a gente vai ter pressão no curto prazo, até um pouco, né, dicotômico, né, o negócio aqui, mas a médio prazo também vai forçar, claro, pressão de preços, os bancos centrais já vinham querendo subir juros, vão ter que subir em algum momento, e daí isso proporciona rotação setorial, porque as pessoas não vão querer ficar com investimentos que têm duration muito grande, né? Ou seja, são muito sensíveis à alta dos juros, como tecnologia, vão comprar coisas que são menos sensíveis à alta dos juros, como empresas ligadas ao fluxo de caixa no presente, commodities, empresas descontadas. Isso beneficia o ambiente brasileiro. Isso é propício para o investimento no Brasil. E por isso que o Brasil acaba sendo um dos destinos de capital. Se a gente seguir, inclusive, dando mais desdobramento sobre isso, não significa que agora a gente está vendo o estresse nas bolsas, né? Claro, sempre acontece isso. Inclusive eu fiz aqui duas tabelinhas, né? Se a gente conseguir observar aqui. A primeira delas que eu queria te mostrar são os efeitos de várias guerras. Isso que a gente tem feito, na verdade, foi publicado no Palavra do Estrategista para os assinantes. Essas tabelas foram divulgadas, publicadas primeiro para os nossos assinantes, eu estou compartilhando ela com vocês aqui, mas o que era para mostrar, né? Que, de maneira geral, né, em 3 meses depois de um conflito, existe um drawdown, né? Existe uma queda dos índices. Aqui pega o S&P 500, que é o principal índice dos Estados Unidos, né? Índice de ações americanas. Mas se a gente observar, a longo prazo, ele é primordialmente melhor. A gente consegue uma recuperação, né, em 6 meses da maior parte dos ativos, por mais que no curto prazo eles fiquem estressados. É natural que em meio a ambientes de incerteza
você tem um processo de venda mais exacerbado, né? Os investidores são ansiosos, são pessoas, e pessoas reagem às emoções. Então eles vendem os ativos no curto prazo, como aconteceu agora e como pode voltar até acontecer, muita volatilidade, muito sobe e desce do mercado, mas em um segundo momento as coisas se recuperam. Inclusive no mercado brasileiro, que exerceu um pouquinho de lucro, né, realizou um pouquinho de lucros, mas que pode voltar. Isso acontece nos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos também tem o outro problema que eu tinha comentado anteriormente, que diferentemente do Brasil, que já começou a subir juros, por lá eles ainda vão começar a fazer, eles ainda estão no processo inicial de aperto monetário, né, estamos falando aqui no início de 2022, e por isso, ainda que lá ele consiga se recuperar, o Brasil ele acaba sendo ainda mais atrativo. Isso aqui é outro exemplo, né, de que correções elas podem até ser impactantes, mas depois de 2 anos, na maior parte das vezes, os ativos reais, né, em ambientes de recuperação, eles se beneficiam. Ações, no final do dia, elas têm que andar nominalmente, né? Então ações também são uma maneira de se proteger dessa inflação que a gente tanto tem visto. Se a gente continuar observando algumas coisas, né, que o Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, inflação mais alta e mais persistente do que se imaginava. Beleza, isso a gente já conversou por conta dos preços das commodities, por conta das sanções à Rússia, enfim. Ações são ativos reais que precisam andar nominalmente, né, e juro real longo, né? O que eu quero dizer com isso? Ações são um bom tipo de investimento e aqueles títulos indexados à inflação. Você já deve ter visto, por exemplo, a NTN-B. Né? O que é NTN-B? É um título do Tesouro Nacional, você pode comprar na sua corretora, o indexado à inflação. Né? Ele paga a inflação, o que você tiver de inflação, IPCA+, né, aqueles títulos IPCA+, mais o quê? Mais um juro real. Ele te contrata um juro real, por isso um juro real. Então você já vai estar ganhando em cima da inflação. E os longos, o juro real longo no Brasil, ainda que ele seja mais volátil, e principalmente em ambientes como a gente está agora de incerteza eleitoral, incerteza fiscal, eles são mais voláteis mesmo, mas a longo prazo ele foi sempre o grande campeão. Historicamente, tá? Ele foi sempre o grande campeão. Mas você tem também até juros reais mais curtos atrativos neste momento. O juro real é muito importante para esse ambiente e ações também são. Ações brasileiras, como eu disse, atrativas nesse ponto. Não que você tenha que ter tudo da sua carteira nesses ativos, pelo amor de Deus, hein? Mas precisa ter um pouquinho, pelo menos, para se beneficiar desse ambiente tão incerto. Se a gente seguir também mais um pouco, o Brasil é ruim, né? Mas não tão ruim como em crises passadas, né? Ele tem seu jeito. A gente tem uma avenida para caminhar, né? Quando o valuation, né, como eu falei do desconto brasileiro, enfim, era semelhante e não muito diferente de mercados emergentes. Porque agora, se a gente olhar o mercado emergente, o que você tem de mercado emergente? Você tem os BRICS, principalmente. Né? Os BRICS ficaram parados aí nos últimos 10 anos, porque antes a gente estava num marasmo também de commodities. Mas o que você tem ali dentro? Você vai ter Rússia, impossível. Você vai ter China, que está com problemas regulatórios, está com problemas de crescimento. Problemas de crescimento para ele é desaceleração, tá? Eles não crescem 10, eles crescem 6, isso é um problema para eles. Eles não crescem 6, eles crescem 4, isso é um problema. Mas cada um com seu problema, né? Também com problemas de desaceleração, problemas no setor imobiliário, a questão regulatória, questões políticas esse ano um pouco complicado. O pessoal não quer se intrometer tanto também. Como eu falei, Rússia ininvestível. Índia tá cara e é super complexa socialmente, não é alinhada ao Ocidente como a gente tem, apesar de ser ocidentalizado, claro, não é que nem o Brasil. Então o Brasil acaba se destacando. O Brasil tem problemas fiscais, o Brasil tem eleição, o Brasil não sei o quê, tem as caricaturas políticas deles, enfim. Mas ainda assim, não tem tantos problemas e tem ativos muito bons. Né? Ativos que, inclusive, que se beneficiam dessa dinâmica. Se a gente seguir um pouco, a gente tem outras alternativas, como eu falei, commodities metálicas, ouro, prata, energéticas, né, petróleo, gás, urânio. Tem um vídeo aqui neste canal que eu falo sobre petróleo exclusivamente, você pode conferir no canal da Empíricos depois. Tem um vídeo que eu falo exclusivamente de urânio, são alternativas, o urânio é uma alternativa energética a essa dependência de combustíveis fósseis, ficou um pouco para trás por conta dos incidentes, principalmente depois do incidente de Fukushima, e agora vai voltar a ter atenção dos países, porque agora ninguém vai mais querer ser tão dependente de combustível fóssil. Olha o problema que dá. A gente não pode mais se dar esse luxo. Né? E no final do dia, energia nuclear é uma energia verde, é uma energia limpa.
que precisa estar subaproveitado hoje, precisa ser explorado novamente. Quando isso acontecer, o urânio vai ser uma grande avenida. Petróleo, né? A gente vai fazer a transição energética, mas até lá a gente vai ter que se aproveitar muito de petróleo. Tem dado certo esse investimento, para quem acompanhou o último vídeo, quem acompanha os nossos relatórios, já há algum tempo a gente fala disso. E gás natural, claro, também sofrendo pressão de preço, mas as metálicas, eu falei imóveis, porque eu falei de ativos reais, se lembra? Tudo que paga real, né? Você não perde nominalmente, você ganha nominalmente, imóveis ganha, commodities ganham, juro real, né? Títulos indexados à inflação, ações e commodities metálicas, ouro, metais preciosos e prata. E agora que a gente entra no que eu queria falar realmente nesse vídeo. Se a gente seguir o slide, na verdade, o que a gente tem é o destaque para os metais, né? Um flight to quality, né? Então o que é isso? O que é flight to quality? É o voo para a qualidade, né? Na verdade é um movimento de fuga para o que a gente chama de safe havens, né? Os portos seguros do mundo. Já começou a acontecer e no meu entendimento vai continuar acontecendo, porque o ambiente ele é muito incerto agora. Ainda que a gente consiga endereçar essa guerra com uma maneira diplomática, as coisas fiquem um pouco mais calmas, a gente ainda passou por um choque muito grande, um choque que vai ter algumas marcas na economia internacional, que vai ter alguns desdobramentos práticos, né? E é isso que eu queria falar um pouquinho com você, porque esse movimento de flight to quality deve continuar nos próximos meses. E quem ganha com esse movimento? Moedas fortes ganham com esse movimento. Quem mais ganha? Títulos de países robustos, né? Títulos do Tesouro de países robustos. Exemplo, Estados Unidos, a Alemanha, por exemplo. Só qual é o problema desses títulos? Eles pagam o juro real negativo, porque o juro lá está baixo e está tendo inflação, então o juro real é negativo. Então não são o principal candidato. Então quem vai ganhar? Metais preciosos. Historicamente, o ouro sempre foi a reserva de valor mais clássica da humanidade, né? Então, acaba ganhando. E é o que a gente tem visto, a alta do preço do ouro. E eu acho que ele pode até um pouquinho mais, né? A inflação deve continuar alta, o Fed, porém, não deve ser muito agressivo. O que acontece? A gente estava conversando no início do ano sobre o aperto monetário, né? O que é o aperto monetário? Subir juros. O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, vai subir juros. O Banco Central Europeu, o BCE, vai subir juros. O Bank of England, o Banco Central da Inglaterra, vai subir juros. Todo mundo subindo juros. Aliás, já começou até o Banco Central da Inglaterra, já começou a subir juros. Todo mundo subindo juros, né? Todo mundo subindo juros. A gente tinha já uma tese em ouro, porque em ambientes inflacionários, se você der uma olhada aqui, ó, em ambientes inflacionários, o ouro costuma performar bem. Isso aqui é um gráfico que a gente compilou, é o retorno anual médio do ouro em dólares, em momentos de inflação. Então, quando você tem inflação, ele tende até ter uma performance adequada, mas quando você tem muita inflação, mais de 3%, isso nos Estados Unidos, ele vai muito bem. Ele vai muito bem. Só que qual é a outra dinâmica? Ele compete com o juro real americano. Então, quando o juro real americano também sobe, o ouro tende a perder. Então, você tinha duas forças. De um lado, você tinha inflação, que é benéfica para ouro, porque todo mundo vai querer safe havens, vai querer proteger seu patrimônio, não vai querer ter dinheiro. Cash is trash. O dinheiro, o caixa é lixo, né? Isso que é um jargão de mercado. Cash is trash. Então você não vai querer ter, eu vou comprar metais preciosos, que é uma reserva de valor e que sempre valoriza, é escasso, né? Na natureza não tem um banco central emitindo ouro, é escasso. Então eu vou comprar, então em ambiente inflacionário ele só que do outro lado ele competiria, né, caso houvesse aperto monetário, com o juro real americano. Então tinha sempre essa força. Só que o que acontece agora? Se a gente for pensar bem, a inflação veio, né, então o Banco Central já ia subir juros, já isso em 2021. Só que acontece, por conta da guerra na Ucrânia, as commodities subiram tanto que a inflação vai continuar tão alta por tanto mais tempo que ela deixa de ser só um fenômeno que influencia ali. Inflação, né, é a perda de poder de compra da moeda. Então, ela vai deixar de ser só isso. Porque quando você tem muita inflação por muito tempo, você começa a ter começa a ser prejudicial à confiança do empresário, do consumidor, começa a ser prejudicial para a disponibilidade de renda. As pessoas, pensa bem, está tendo inflação de alimentos, né? Tanto porque o preço está subindo do alimento em si, internacionalmente, como também porque os fertilizantes, né? Rússia, um grande exportador de potássio, por exemplo, insumo para fertilizante, de lá sai um monte. Se você não tem, sobe o preço de fertilizante, sobe o preço para o agricultor repassa, então a inflação de alimentos estava acontecendo. Petróleo subindo,
gás subindo, preço de energia subindo, combustíveis subindo. Então você tem, se a pessoa tem uma renda, né, X, ela vai ter menos dessa renda X para consumir com outras coisas que não esse básico, alimentos, combustíveis. Então a disponibilidade de renda é afetada. Se a disponibilidade de renda é afetada, ela deixa de consumir outros bens e serviços e deixa de aquecer a economia, ou seja, a inflação muito alta por muito mais tempo, o petróleo depois de um certo patamar por muito tempo, se ele ficar lá, ele tem um fator recessivo sobre a economia. A economia é atingida, a atividade é atingida, então o Federal Reserve não pode subir mais juros. Porque, em geral, ele vê a inflação, ele sobe juros para controlar a atividade, ele reduz a atividade, o empresário ele vai olhar o juros subindo, ele não vai querer investir em produção, ele vai querer colocar títulos no Tesouro americano, porque ele não vai querer correr risco da operação, então ele demite pessoas, não vai ter renda, deixa de fazer pressão salarial, deixa de ter inflação. Agora, se do outro lado ele já vê que a inflação está prejudicando a atividade, o Banco Central americano ele tem duplo mandato. Ele tem que se preocupar com a estabilidade do preço, mas ele tem que se preocupar com o mercado de trabalho. Por isso que ele manteve a taxa de juros baixa por tanto tempo, porque ele estava querendo ver o mercado de trabalho recuperar. Agora que o mercado de trabalho está abaixo de 4% de desemprego, ele queria subir juros. Só que ele não pode mais, porque se ele subir juros agora, não vai controlar essa inflação de commodities da guerra da Ucrânia. Não vai. Então, essa inflação que está vindo agora, derivada da guerra, vai ser prejudicial da atividade, e se ele subisse juros, seria prejudicial também. Ele não estaria ajudando a inflação, né, a combater a inflação, e estaria prejudicando o crescimento. Ou seja, é até contraintuitivo pensar, mas foi o que aconteceu. Quando começou a ter alta da expectativa de inflação, as pessoas começaram a entender o Banco Central americano como mais comedido, e foi o que de fato aconteceu. Se precificava 50 pontos base de alta nessa reunião de março agora, o Jeremy Powell veio e falou assim, não, eu vou querer 25 pontos base. Vamos ver como vai se desdobrar isso nas próximas reuniões. Mas o que quer dizer com isso, né? Se ele vai ou não vai subir, etc. O mercado entendeu que o Banco Central vai ser mais comedido. Olha só o que acontece. Então, o Fed não deve ser um grande agressivo, né? Muito agressivo. Então, o risco de inflação corrente afetar a atividade, além dos preços. Exatamente isso que eu falei. O que acontece, então? Você tem inflação alta e o Banco Central americano não subindo tanto juros. O que vai acontecer? O juro real, né, que é o juro menos a inflação, quanto você ganha além da inflação, ele não vai subir. Ele pode até cair se a inflação vier demais. Então o que acontece? Se a gente olhar esse gráfico aqui, ó, juros reais de 10 anos nos Estados Unidos e o preço do ouro, né, daí você inverte o eixo. Então você tem o preço do ouro desse lado e você tem o juro real americano invertido desse lado. O que eu quero dizer com isso? Quando o juro real americano cai, o preço do ouro sobe. Então, se você tem um ambiente inflacionário e o juro real, que era o único risco do ouro não subir, fica parado ou cai, você tem um ambiente ainda mais favorável para o ouro. Se a gente seguir, dá até para a gente pensar outras vertentes, né? Você tem forças de demanda muito fortes para o ouro agora. Todo mundo quer proteger seu recurso. É um hedge, é o safe haven, é uma proteção de carteira, precisa ter estruturalmente no seu portfólio. Existem motivos até provados, né, historicamente, e é que carregar o prêmio de risco de metal precioso, carregar o prêmio de risco de ouro na sua carteira é benéfico para o seu portfólio, né? Precisa ter então ele como hedge, e o dólar perdendo força em um segundo momento. Lembra da nova ordem mundial? A nova ordem mundial que eu falei a longo prazo? No curto prazo o dólar pode até se valorizar por conta dos ruídos e do risco, né, internacional, mas a médio prazo, por conta da expansão fiscal que a gente está tendo nos Estados Unidos, por conta do expansionismo monetário que a gente teve na última década, por conta de até uma troca de eixo, de força geopolítica no mundo, o dólar perde força. Então, a última vez que todos esses principais impulsionadores de demanda para ouro, né, aceleraram simultaneamente de 2010 a 2011, olha só, depois da crise de 2008, a gente está depois da crise da pandemia, o ouro subiu 70%. A gente está desenhando um cenário parecido. Não que vai subir 70%, retorno passado não é garantia de retorno no futuro. Mas ainda assim, o ambiente é favorável para se ter ouro na sua carteira. É isso que eu quero dizer. E outra derivada, né? A gente falou, né, de ouro, das condições para o ouro, mas a gente tem a segunda derivada do ouro, que é a prata. Ele funciona como um ouro alavancado, ele é mais volátil. Se o ouro vai bem, a prata vai bem em um segundo momento. E ele tem outra vertente, porque ele também acaba tendo a vertente industrial, né? Ele acaba sendo, é um mix de ouro com cobre, basicamente. É um mix de ouro com cobre. O pessoal fala isso.
Porque ele está associado à indústria e ele está associado à tese ESG, Environmental, Social and Governance, especial Environmental, que é o meio ambiente. Environment, o que é isso? Ele está associado às produções de fronteira, né? Você vai precisar de prata para carros elétricos, você vai precisar de prata para a indústria de painéis fotovoltaicos, você vai precisar de prata para as questões renováveis que a gente vai ter nessa transição energética na próxima década. Então ele acaba sendo um metal industrial e um ouro, um tipo de ouro alavancado. Ele pega a avenida do ouro como metal precioso, ele pega a avenida da prata como metal industrial ESG, né, um metal precioso importante. Então você tem duas vertentes. É claro que é mais volátil, então se você for fazer, vamos supor, né? Vou dar um exemplo. Pega a sua carteira inteira, uma pizza. Dessa pizza, uma fatia dela vai ser o que você vai destinar ao ouro prata. Quanto? 5%? 5%. Desses 5%, você vai colocar aproximadamente 3% em ouro, 2% em prata. Ou desses 5%, 75% em ouro, 25% em prata. Vai colocar menos em prata em detrimento do ouro, porque prata é mais volátil. Mas você vai ter exposição também. Colocar um pouquinho da sua carteira. Não é muito, porque é volátil, então tem risco e, claro, você tem que ver se compete ao seu perfil de investidor. Mas vale a pena, porque faz sentido agora. Porque faz sentido ter isso na carteira. Tem espaço para continuidade. E veja, quando eu falo ter investimento em ouro, é dolarizado. Pense em ouro, pense em proteções em dólar. Né? Ou seja, se você for investir por um fundo de ouro na sua corretora, primeiro veja o que tem taxa mais baixo, para não incorrer de custos em demasia, e veja o sem hedge, veja o não hedgeado, veja o que pega o efeito da variação cambial. Porque você quer sentir também o ouro em moeda forte, em dólar. Veja as relações que eu fiz aqui, foi tudo em dólar. Foi tudo em dólar. Então você quer também em dólar o ouro e a prata. Tanto investindo lá fora por meio de um ETF, IAU no caso do ouro, né? O ticker IAU no caso do ouro, SLV no caso da prata. Né? Você vai investir por meio de ETF, você vai investir em fundo de prata, em fundo de ouro aqui no Brasil, mas você vai fazer isso dolarizado. Tá certo? Então, feito esclarecido isso, né, a gente chega no final dessa exposição. Eu espero que tenha ficado claro do porquê eu estou construtivo com ouro. Eu espero que tenha ficado claro o ambiente que a gente está inserido de commodities, o ambiente que a gente está inserido para diferentes ativos que se beneficiam disso e porque eu estou otimista com commodities metálicas, porque eu estou otimista com ouro e com prata. Tá certo? Eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever no canal caso você não esteja inscrito. Ativa o sininho para receber as nossas notificações. E comenta aí embaixo também próximos temas que você gostaria que nós falássemos para você, tá certo? Eu fico por aqui, eu desejo tudo de bom para vocês e até mais.